Vamos lá, diretoria, fala sobre o que todos querem saber. Depois de aqui a seleção brasileira ter chegado aqui em Orlando, eu fui ao treinamento da seleção, etc. Obviamente, conversando com pessoas do futebol, da seleção e etc. Isso é minha vida, meu trabalho. Eu não paro de receber a mesma pergunta há 24 horas. E aí, cara, você foi lá. E aí, o que você acha? O Neymar vai pra Copa do Mundo ou não vai pra Copa do Mundo? E óbvio que eu não vou conseguir descobrir isso sentado ali do lado e tal. Mas é óbvio que a gente conversa com pessoas mais proximamente estando aqui. É óbvio que a gente vai ao ambiente da seleção, você olha ali o trabalho dos caras, você conhece pessoas de comissão técnica que trabalham lá há muitos anos, dentro do futebol e tal, e você começa a conversar com jornalistas que são também bem informados, né? E você começa a conversar e ouvir quais são as teorias para você entender onde que tá mais certo o caminho. E aí, se você me perguntar hoje, dia 25, fala assim, Rica, depois de estar ali, de conversar aqui e ali, o que você acha? Eu acho que hoje ele não iria pra Copa. Eu acho que hoje o Ancelotti não levaria o Neymar pra Copa. Todas as teorias que eu ouvi e entendi, e algumas que eu criei na minha própria cabeça, pelo que eu ouvi, levam a entender o seguinte, o Ancelotti já está muito inclinado naturalmente a fazer uma coisa. O que é essa coisa? É levar ou é não levar? Quem acha que é levar, acredita que o Ancelotti já está fazendo está fazendo direcionadamente isso há um ano, porque é o seguinte, se em algum momento ele sinalizar pro Neymar que ele tá com a vaga na Copa, o Neymar pode diminuir o ritmo de cuidado. Então ele não quer que isso aconteça e aí, portanto, ele vai manter até o final para no dia 18 chamar e falar, garoto, eu só fiz isso pra te manter tentando se recuperar o máximo que você pudesse. Só isso. Nunca foi uma dúvida pra mim. E pronto, o Neymar abraça ele, tá tudo certo, tá tudo resolvido. Eu não acredito nessa teoria. Eu acredito mais na teoria de que o Ancelotti já foi convencido por algumas pessoas que são contra, que acham que o Neymar vai dar trabalho. Quando você pergunta o trabalho... Cara, não é questão de que convenceram o Ancelotti, tá? Eu vou discordar aqui do Rica, eu vou esperar ele terminar o raciocínio, mas já vou colocando aqui algumas situações, né? Eu defendo que o Neymar, se ele tiver 60% bom, ele tem que ir, porque ele é melhor do que todos os jogadores da seleção se ele estiver 60% bom. Mas o Ancelotti não foi convencido, né, cara? O Ancelotti é um treinador multicampeão de Champions, bagagem internacional. Se tem um treinador no mundo que tem peito pra chegar e falar, eu vou montar a seleção brasileira, é ele, tá? Ele não deve ter rabo preso com ninguém, imagino eu. Mas também não vou colocar a mão no fogo, né? Mas eu só acho que não é que ele foi convencido, né, cara? O Ancelotti talvez tenha tentado uma aproximação, que ela não aconteceu. Neymar também, aparentemente, né, não tá tendo essa sequência toda. E ele tá montando uma seleção com jogadores que, ao ver, né, a ótica dele, são mais confiáveis fisicamente. Ninguém consegue te responder, ninguém honesto vai conseguir te responder. Falar, o Neymar é um cara difícil de grupo, porque o Neymar não é. Todos os grupos que o Neymar trabalha adoram ele, todos os jogadores da seleção brasileira adoram o Neymar. Todos os jogadores da seleção brasileira querem que o Neymar seja convocado. Todos eles. Comissão técnica da seleção brasileira entende, através de algumas pessoas no entorno, uma coisa que eles têm razão. Eles têm uma crítica, eles têm um incômodo, eu diria, com o Neymar, e eles estão certos. Que é o seguinte, fala assim, cara, o Neymar não controla o entorno dele. É verdade. O entorno do Neymar é passional. O entorno do Neymar não são profissionais, são pessoas ligadas ao Neymar desde o nascimento dele. Pai, irmã, parentes, amigos de infância. Esse é o entorno técnico dele. Então ele tem um entorno que eu acho competente, mas esse entorno é reativo. E esse entorno reativo, às vezes fica na sessão lá de responde a isso, responde aquilo, manda uma indireta, manda não sei quem, não sei o que lá, tumultua. Esse tumulto no entendimento de algumas pessoas é o seguinte, pô, por que ele não controla isso? Ele gosta disso? Essa indireta é ele que tá dando? E é verdade, faz sentido. É uma crítica que faz muito sentido. Ao contrário da maioria, essa crítica faz sentido. Tipo assim, porra, Neymar, você tem que virar pros caras em volta de você e falar, parou, quem fala sou eu, caralho. Não quero que vocês briguem por mim, eu brigo por mim. Parou, vocês estão tumultuando mais o ambiente. E quando isso não acontece, fica na cabeça dos caras o seguinte, ele tá concordando ou ele tá sem falar nada, cada um acha o que quiser. Ou seja, a gente tem aqui um clima de rusgas, né? Uma falta de comunicação. Mas faz total sentido e eu concordo com o Rica aqui. Seja qual for, concordo com essa crítica. Acho que o Neymar poderia chegar pros parceiros dele e falar, cara, vocês estão tumultuando uma novela. Mas o que você percebe ali em volta, ali no treino da seleção e tal, e aqui em Orlando, né, estando com as pessoas que estão aqui e tal, é muito fácil, cara, você perceber o seguinte, não é uma coisa midiática, não é uma coisa assim que a imprensa, né, no programa de TV, não, cara. O tempo inteiro, 95% dos assuntos em volta durante uma hora de treino lá da seleção era o Neymar. Todo mundo só fala disso. E aí você fala assim, mas o fulano fala disso todo dia. Cara, o cara que fala bem, o cara que fala mal, ele tá reagindo a você. E você está reagindo a uma coisa que a imprensa está fazendo para caçar teu clique, que é o seguinte, tem algum fato novo de ontem para hoje? Não. O que a imprensa faz? Ela inventa um. Por quê? Porque o assunto Neymar engaja você. Então você, por exemplo, está assistindo esse vídeo aqui provavelmente porque tem Neymar na capa. E aí você tá aqui ou para comentar dizendo que eu defendo o Neymar, ou para comentar que você ama o Neymar, ou para comentar que você odeia o Neymar. Mas por que você tá pensando nisso hoje? Porque ontem não tinha nada sobre o Neymar. Aí eles inventaram um problema. O que o Neymar faz enquanto ele está sentado na cadeira da casa dele? Cara, desculpa, mas o cara jogou um campeonato de pôquer online. Virou uma questão. Puta merda, gente. Se você tirar um minuto da sua consciência, você vai falar, cara, isso não é uma questão. Porque se ele estivesse assistindo série, ele estava fazendo o mesmo esforço. Se ele estivesse jogando videogame, ele estava fazendo o mesmo esforço. Ele está sentado na frente do computador.
Se ele sai pra rua, não, você tem que voltar porque você não pode sair pra rua porque você tem que se recuperar. Que já é meio tosco, porque existe uma equipe médica ali, milhões gastos nisso. Obviamente eles sabem se ele pode ou não, mais do que a gente sentado no nosso computador, no nosso celular. Mas você tem até uma lógica de falar assim, não, pô, o cara tava na balada, o cara devia estar descansando. Aí de repente o cara joga um poker das 2 da tarde até 10 horas da noite, dorme, no dia seguinte tem a segunda rodada, como todo campeonato de poker, né, são dias, sentado na porra de uma cadeira. E as pessoas no dia seguinte estão dizendo, realmente o cara não... Aí o cara vai bater um pênalti na Kings League, um evento totalmente negócio, ele vai ali, pum, bate um pênalti e volta pra casa. Tá, não é possível. Você vê programas de televisão constrangedores, o cara fala, não é possível que ele foi bater um pênalti. Qual é o problema dele fazer? Cara, qual o problema? Ao meu ver, que foi no dia da convocação da seleção, tá? Beleza, ele pode bater os pênaltis que ele quiser, ele pode ir no campeonato de futebol de rua da esquina dele e bater um pênalti lá. Mas, na minha opinião, eu acho que ele deveria preservar a imagem dele, descansar a imagem dele. Ele virar pro lado e falar, rapaziada, não vou bater esse pênalti, não vou estar presente, porque é a minha imagem que tá em jogo. Tô brigando por uma vaga na Copa do Mundo, eu não quero perder essa Copa, talvez seja a minha última, e tudo quanto é notícia vai repercutir mal a minha presença aí. Neste momento, eu vou me ausentar, não estarei presente nessa Kings League, porque o meu foco é recuperar. E dali em diante, meu amigo, treino todo dia. O Neymar poderia estar fazendo ali um trabalho midiático em torno de recuperação, em torno do... A gente é a nossa imagem, é o que nós vendemos. Se ele quer demonstrar pro Ancelotti ou pra seleção brasileira que ele está pronto pra Copa, cara, não repercute sua imagem jogando pôquer, jogando Counter-Strike, jogando videogame. Faz igual o Cristiano Ronaldo, cara. Você tem um cara no mundo que tem um peito pra falar, eu vou fazer igual a ele, é o Neymar, pô, talento nato. Começa a treinar ali de manhã, tarde e noite e faz um trabalho midiático em cima e mostra pro Brasil que você tem condições de jogar pelo menos 60, 70 minutos por jogo, que você vai jogar 4, 5, 6, 7 jogos na Copa e não vai arrebentar. Não arrebentar fisicamente, né, no caso. Mas é a minha visão. Fazer gravar uma propaganda, é a mesma coisa. Ele foi fazer uma ação comercial. Qual é o problema dele sair da folga dele lá, bater um pênalti e voltar pra casa? Qual é o problema? Só que a mídia faz isso. Porque ela quer o seu like, ela quer o seu view. E aí você entra nessa pilha de que o Neymar não consegue sair da pauta. O Neymar não sair da pauta é extremamente ruim pro Neymar. Por quê? Porque vira uma pressão e uma discussão diária onde vai desgastando a relação com o CBF, com o Ancelotti, comissão técnica. E é um desgaste totalmente desnecessário, e essa é a parte que eu culpo totalmente o Ancelotti, eu acho muito incompetente essa parte da gestão, que é, e vou culpar até mais, eu vou culpar o Rodrigo, vou culpar o Samir, todos eles. Por quê? Porque se eu sou presidente da CBF e eu tô vendo que isso virou uma novela midiática, que isso não está sob meu controle, e que isso virou um show pras massas, eu preciso interromper isso. Porque isso é problema meu, da seleção brasileira. Eu tô disputando uma Copa do Mundo, eu não tô disputando atenção e nem quem tem razão. Todo mundo aqui que quer o Neymar ou que não quer o Neymar, no dia 18, ele vai estar convocado ou não vai. E tá me lembrando muito o Roberto Baggio em 98 na Itália. No dia 19, todo mundo aqui vai estar torcendo pra seleção brasileira com o Neymar ou sem Neymar. Então, não vai mudar. O fato que a gente quer é disputar a Copa do Mundo e ganhar a Copa do Mundo. Se for possível, ganhar. No dia 19, a gente vai ter essa definição já na nossa cabeça muito clara. O problema é que até lá, em vez da gente estar curtindo, tem um Brasil e França amanhã e tal, a gente está no entorno dessa coisa do Neymar sustentado pela mídia, que massivamente não quer o Neymar por questões políticas. Eu posso afirmar isso aqui, eu dou a cara tapa para qualquer jornalista que quiser. A imprensa brasileira toma 90% dos seus partidos a favor e contra qualquer assunto e qualquer pessoa por orientação política. Eu sou um exemplo disso, né? Eu ouvi frases na minha vida desde 2014, se eu não me engano, onde até então eu era o queridinho. A partir do momento que eu me posicionei e disse que eu estava de um lado da eleição que eles não estavam, eu ouvi frases de grandes jornalistas brasileiros que nunca mais falaram comigo, do tipo assim, cara, você é inteligente demais pra pensar isso. Eu falei assim, mas eu podia achar a mesma coisa, né? Mas enfim, a partir do momento que você não pensa o que eles pensam, você vira um inimigo. É assim que funciona, eu estou afirmando isso pra vocês, não é uma dúvida que eu tenho 30 anos enfiado nisso, eu posso garantir pra você. Se você não pensar o que a imprensa quer, se você não agir conforme a imprensa quer, de maneira geral, a imprensa massacra você por outros meios. Isso acontece com todo mundo e com o Neymar é mais um caso, com o Renato, enfim, com qualquer pessoa que não beijar a mão daquilo que eles querem ou deles pessoalmente, né? Como são pessoas que não fazem isso, eles acabam tomando essa porrada. E acontece comigo, na minha carreira acontece isso o tempo todo, então eu sei muito bem do que eu tô falando. Acho que a CBF tinha que interromper isso. Como é que interrompe isso, Rica? Como é que a CBF pode interromper isso? Eu acho que a CBF tinha, através do Rodrigo. Cara, vamos lá. Até então, talvez, vou fazer aqui o advogado do diabo, talvez, na cabeça da CBF, o Neymar não seja um problema deles, porque o Neymar não tá no plantel. Quem eles têm que se preocupar são os convocados. É o Léo Pereira que chegou agora, é o Vinícius Júnior que talvez na seleção ainda não jogou, que joga no Real Madrid, é o Rafinha que vai ser meia, vai ser ponta, enfim. O problema da seleção são os que estão na seleção, eu acho, tá? É um mero achismo meu. Ou do Samir propriamente, chamar e falar, Ancelotti, vem cá, chega. Neymar, reunião, os dois aqui, off, sem ninguém saber. Senta aqui. Tu vai levar o cara, tu fala pro cara. Tu não vai levar o cara, tu fala pro cara. Você quer o que do cara pra levar ele? Você tá, o que que é? Senta vocês dois, resolve. Ô, Neymar, eu não quero mais que os seus parceiros mandem em direta. Beleza, Ancelotti. Ô, Ancelotti, eu quero que você fale comigo e não que você fale tal. Beleza, eu vou ligar pra você. Então, estamos conversando até o dia 18, estamos conversando. Neymar, se eu vou te chamar ou não, vai depender disso. Beleza, beleza. Acabou. Você encerra.
Cara, o Ancelotti, ele comandou alguns dos maiores jogadores da história. E o Neymar tá nesse meio, tá? Não sou anti-Neymar, muito pelo contrário. Eu amo o Neymar e eu levaria ele. Mas o que acontece? O Ancelotti não tem que dar satisfação pro Neymar, cara, se ele convocou ou não. Isso daí é uma forma de respeitar até os outros jogadores que estão lá. É o Matheus Cunha, é o Rafinha, é o Vinícius Júnior, é são os meio-campistas ali, o Casemiro, enfim. Todos eles, com certeza, amam o Neymar e querem o Neymar lá. Mas se o Neymar não está, é uma decisão superior do treinador. Então não é o Ancelotti ter que se reunir com o Neymar para dar satisfação de eu não ter chamado ele ou impor condições. Eu acho que o Neymar sabe, ele tem que estar o mais perto do 100% fisicamente para ser convocado. O Neymar, bem, ele é melhor do que qualquer um A troca de. daquela seleção. Acabou. Porque a imprensa fomenta para gerar essa troca. Porque essa troca gera mais um programa no dia seguinte. Então, toda essa movimentação é para gerar a troca de farpas, para tentar encontrar na frase do Ancelotti uma citação ao Neymar, que não está sendo. Para tentar encontrar no que o Neymar fez uma provocação ao Ancelotti, o que não é o caso. Mas na tentativa de achar isso o tempo inteiro. Então, a CBF tinha que interromper essa novela e falar assim, cara, essa novela é ruim para mim. Para mim, seleção brasileira. Eu preciso parar isso. E ela não vai parar. Se o Brasil perder para a França amanhã, se o Brasil perde para a França amanhã com o Neymar, estamos indo para a Copa com problemas. Normal, como a gente sempre vai. Se o Brasil perde para a França amanhã, todo mundo sabe o que vai acontecer. O assunto Neymar, ele dobra a partir de amanhã. Quem que ganha com isso? Então eu não concordo com a condução disso. Isso pode ser bom ou ruim. Se a seleção perde para a França, aliás, se a seleção brasileira entrar mole contra a França, vai perder. E com certeza os jogadores que estão lá, eles sabem da pressão de ter o Neymar na sombra deles. Se o Matheus Cunha não for bem, o Rafinha não for bem, o país inteiro vai pedir o Neymar no lugar deles. Mas se a seleção brasileira vencer a França, que convenhamos não é um adversário impossível, eles acharam a solução. Temos um time que não depende do Neymar. Se o Neymar vai estar bem, se ele vai estar mal, se ele vai chegar na Copa do nosso lado, não sabemos. Mas caso ele não chegue, nós temos uma seleção pronta para brigar por esse título mundial. Ele está sendo extremamente... Sabe aquela coisa profissional que na verdade é amadora? Que é assim, para parecer profissional eu vou agir de acordo com tudo que a faculdade de marketing esportivo me ensinou. Tudo bem, meu anjo, mas é que às vezes é mais fácil você chamar o cara e falar, vem cá, vamos resolver aqui. Nós dois aqui. Esquece essa merda, esquece o manual. Eu e você, a gente resolve. Resolve, cara. 90% dos casos resolve. Enfim, acho que é isso. Se eu tivesse que apostar hoje, eu diria que ele está mais inclinado em não levar do que levar. Acho que o Neymar pode reverter isso em 2 meses, mas ele vai ter que jogar mais do que fazer controle de carga e, portanto, colocar a questão física dele em risco. Rapaziada, eu vou ficar por aqui. O vídeo é basicamente esse. Concordo em boa parte do que o Rica disse. Também levaria o Neymar, mas assim como boa parte dos brasileiros que acompanham o futebol e estão nessa dúvida, eu vou esperar para tirar uma conclusão mais séria. Hoje, se o Neymar tiver 60% bem fisicamente, ele tá na minha seleção. Mas se ele tiver no controle de carga, joga uma partida pra ficar 5 fora, aí não tem como ter o Neymar, né? A Copa do Mundo são pouquíssimos jogos e todo mundo tem que estar mais perto do 100% fisicamente. O Mbappé vai estar 100%, o Cristiano Ronaldo tá trabalhando pra ficar 100%, o Messi certamente, então a gente quer o Neymar 100%. É a minha opinião.